Olá, o programa Intervalo de Aula começando aqui nesse sábado na TV Goiânia Band e hoje você confere quadro Quebra-Cabeça com a professora Ana Paula Ferrari. Olá, o quadro Quebra-Cabeça vai se aventurar agora pelos caminhos da escola acessível para o autista. Será que é mesmo possível a gente estar adaptando o autista a esse ambiente? O que precisa para ele se sentir bem lá? Tem também Educação Ambiental com Pedro Ivo no Cerrado na escola. A ema no Cerrado é um dos animais bem conhecidos do nosso Cerrado, até porque pelo volume, pelo tamanho dele já chama a atenção. Todos esses conhecimentos você acompanha aqui, agora, no programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. E agora uma dica para você que atua com assessoria de imprensa. Faculdade Araguaia está disponibilizando uma oficina de escrita para assessoria de imprensa entre os dias 6 e 8 de novembro. No curso, nós falaremos sobre os principais aspectos de conteúdos de relevância para atuar nessa área. A gente vai falar também sobre os conteúdos específicos da assessoria de imprensa e os principais erros que são cometidos nos dias de hoje. Não perca essa oportunidade, se inscreva no link que aparece aí no seu vídeo. Muito bom dia para você que nos assiste aqui na TV Band ou no nosso canal do YouTube. E vamos iniciar com o quadro Quebra-Cabeça, em que a professora Ana Paula Ferrari entrevistou a psicóloga e psicopedagoga Lorena Prudente, que fala sobre as possibilidades da escola acessível para o autista. A questão é, será que realmente existe a possibilidade de um ambiente inclusivo na escola? Confira na entrevista. Olá, o quadro Quebra-Cabeça vai se aventurar agora pelos caminhos da escola acessível para o autista. Será que é mesmo possível a gente estar adaptando o autista a esse ambiente? O que precisa para ele se sentir bem lá? Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga e psicopedagoga Lorena Prudente. Tudo bom, Lorena? Tudo bem. Então, as pessoas com autismo estão cada vez mais no nosso mundo. Uhum. E aí, é possível ele estar bem na escola? Completamente possível. Hoje nós temos um grande número de crianças autistas em diferentes níveis de autismo, porque o espectro autista ele é muito grande. Então, crianças pequenininhas até mais velhas, é possível que elas estejam na escola regular. Mas assim, essa escola ela tem que tomar algumas medidas, né? Alguns autistas talvez as medidas sejam mais assim, superficiais. Outros já parece que vai exigir da escola um aprofundamento sobre o tema. Sim. O que a escola pode fazer primeiro para reconhecer qual que é o grau desse autista que ela está recebendo? E como que ela vai poder receber ele bem? Então, tudo parte da avaliação, né? Para a escola saber o nível, o desenvolvimento, em que pé está o desenvolvimento dessa criança, a nível de linguagem, motor, o brincar, imitação, essa criança precisa ser avaliada. Então, existem escolas que têm um profissional especializado que faz essa avaliação. Em São Paulo já existe escola sim, então ela sabe todas as habilidades que a criança tem para ir fazer a adaptação curricular, se houver a necessidade, porque existem crianças autistas em que o espectro é tão leve que não há necessidade de fazer a adaptação. Então, assim, a escola que não tem esse profissional especializado, ela solicita um psicólogo fora da instituição que faça essa avaliação e a criança precisa ter um diagnóstico fechado, que é feito pelo psiquiatra infantil ou pelo neurologista e pediatra.
Tendo o diagnóstico, passa pelo psicólogo, que é um terapeuta especialista em autismo e desenvolvimento atípico. Nós temos testes hoje em que a gente quantifica o atraso da criança. Então, se é uma criança de 3 anos, quais são as habilidades que uma criança de 3 anos precisa ter? É uma criança de 10 anos, né? Então, a nível de linguagem, leitura, escrita, matemática. Então, a gente precisa saber todo o repertório que a criança tem. E a gente vê o currículo daquele ano. Então, se é um Jardim 1, se é um primeiro ano a criança precisa entrar no primeiro ano já reconhecendo as letras, né? Os números, quantificando. Então, a criança normalmente reconhece os números de 20 a 30 já no primeiro ano. Então, onde que essa criança autista está? Quais são as habilidades que ela não tem? Ela precisa de um acompanhante terapêutico ou não? Ela precisa que a tarefa dela seja adaptada ou não? Ela só precisa de uma atenção a mais, né? Então, tudo parte da avaliação. Então, essa criança que está na escola matriculada, às vezes ela não vai estar acompanhando a turma. Ela vai estar um pouquinho atrás no nível cognitivo dela. Então, é bom que ela fique nessa turma com a mesma faixa etária dela, ou ela tem que ir para uma turma em que esteja no mesmo nível cognitivo dela? Nem sempre essa criança possui um atraso cognitivo. Existe uma porcentagem, isso é até interessante a gente estar ressaltando, quando a gente fala em autismo, a maioria das pessoas, a gente estava até conversando, né, Ana, um pouco antes do programa, se remetem ao autismo como se todos tivessem déficit cognitivo. E existe uma porcentagem entre esses autistas de mais ou menos 30% que não possuem déficit cognitivo. Pelo contrário, alguns até possuem QI acima da média. E esses são danadinhos, porque eles têm uma memória incrível. Bom, mas independente do nível cognitivo, a gente tem que saber como é que essa criança está naquela sala. Às vezes é uma criança que não possui um atraso cognitivo, mas a demanda é tão grande, ela fica agitada, ansiosa pelo número de tarefas. E aí a gente tem que fazer uma análise. É interessante voltar de ano, pode ser estratégico. Mas pode ser que uma criança que voltando de ano ela vai ficar imatura emocionalmente, porque ela vai estar em contato com crianças mais novas. Talvez para essa criança a gente adapte o currículo e ela se mantenha na turma da mesma idade, mas com uma ajuda maior. Já outras é interessante voltar de ano. É muito personalizado, vai muito de criança para criança. Por isso que existem crianças não verbais que estão num grupo e que possuem déficit cognitivo e estão num grupo de mesma idade. Mas ela possui uma ajuda maior, todas as tarefas, provas, livros são adaptados, a apresentação no Dia das Mães, no Dia dos Pais é adaptado. Já possuem crianças que a gente retém determinado ano, no outro ano ela passa. Eu fico pensando, né, aquela criança com autismo que está diante das outras crianças, aquela turma ajuda ela? Aquela turma tem o potencial de ser, assim, esse coterapeuta? Assim, porque eu penso que para a estima das outras crianças também seja muito positivo ela sentir que ela tem a possibilidade de ajudar um colega. Muito, muito. Eu acho que foi o maior ganho, assim, na rede regular, a questão a criança autista, ela não só recebe muita ajuda, como ela também ajuda muito as outras crianças, a nível de sensibilidade, respeito às diferenças. É muito comum aquela criança que é completamente sensível ao outro, adotar a criança autista e ensinar. Ela, não, faz assim, então ela já toma a iniciativa para dar ajuda, vem aqui brincar, já inclui os outros coleguinhas, é lindo de se ver. Agora, em relação ao aprendizado, se essa criança tem um parâmetro, no caso de dos colegas, né, de desenvolvimento, são crianças mais desenvolvidas, então ela tem um parâmetro melhor, ela tem um espelho melhor. Se ela convive com outras crianças autistas, como eu estava falando no início, o espectro ele é muito grande. Então, pode ser que ela esteja próxima de uma criança que tem um atraso de comportamento, uma dificuldade no comportamento muito maior que ela. Então, ela vai imitar qual comportamento? O ruim.
né? E aí, se ela está na rede regular, a probabilidade dela se tornar uma criança mais independente, com maior iniciativa, questão de oportunizar mesmo, ela vai ter muito mais oportunidades de receber ajuda, de brincar, de ter bons modelos. E as outras crianças também, de reconhecer as diferenças, de ter mais tempo de espera, ver que nem todas as pessoas são iguais. A gente sabe da legislação atual que ela propicia mesmo essa inclusão. Inclusive, tem a legislação anti-bullying. Então, a escola acessível, ela também passa por isso, de orientar a turma, orientar o professor, estimular para que haja uma prevenção a isso, às vezes a ter apelidos ou ter a exclusão dessa criança, porque como ela é tão diferente no seu comportamento, e as outras podem ter dificuldade de compreender o porquê, o que está por trás daquele comportamento. E é tão interessante, Ana Paula, que algumas crianças, praticamente todos os meus pacientes possuem acompanhante terapêutico na escola. As crianças veem o autista tão igual a elas que eles não entendem que o AT, que é o acompanhante terapêutico, é do autista, que ele demanda uma ajuda maior. Tia, me ajuda aqui? Não, mas eu estou ajudando o fulaninho. Ou seja, eu sou do fulaninho. Ué, mas por quê? Né? E aí, normalmente a professora, quando as crianças começam a perguntar muito por que a prova dele é diferente, quando precisa ser uma adaptação maior, né? Muitas vezes as crianças falam assim, a dele está diferente. Ou seja, por que está diferente? Não tem que ser diferente. Aí ela vai e explica, fala, olha, crianças, existem algumas crianças que possuem uma dificuldade maior que a outra. O fulaninho, ele precisa de uma ajuda maior, por isso que a fulaninha está do lado dele, né? Porque ela vai poder repetir quantas vezes for necessário que eu falei aqui. Então, não precisa falar de diagnóstico para as crianças pequenas, apenas das dificuldades. E aí, entre eles começam a comparar, eu tenho dificuldade nisso e nisso, né? E fulano tem facilidade, porque mesmo quem não tem o diagnóstico de autismo, todos nós somos diferentes. A escola como um todo também, ela tem que se envolver, tem que haver uma política de inclusão. Seria bom para que essa escola acessível funcionasse mesmo, assim, em que envolvesse o porteiro, a faxineira, a merendeira? Sim, precisa ter, né? Porque o que é uma sala de aula diante de toda a instituição escolar? Então, quando a criança entra, ela passa pelo porteiro, ela passa pela coordenação, ela passa por todos ali. Quando ela está no parque, ela não está no parque só com as crianças que ela estuda, ela está com as outras crianças também. E aí, se aquela professora faz todo o movimento de inclusão dentro da sala, mas o restante da escola não faz, de que adianta, né? E as crianças, elas não têm preconceito. Elas não têm preconceito. O adulto é quem instala o preconceito na criança. Elas chegam de coração aberto para ajudar, para perguntar. Quando fala assim, por quê? Por que ele não fala? Por que ele faz assim? Não, fulano, não faz assim não. Então, eles são muito abertos. E se a gente explica para ela, fala assim, olha, quando ele vier, né, quando ele quiser te pedir alguma coisa, você usa essa pastinha de figuras aqui que ele pode te entregar a figurinha. Eles acham o máximo. Aí eles sentam com a pastinha PEX e começam a perguntar e o aluninho, meu paciente, começa a responder. Então é muito bonito de se ver. E quando toda a equipe da escola participa do porteiro, coordenação, a equipe pedagógica, então é assim, como que funciona quando a criança vai puxar a mochilete, ela vai guardar o lanche na geladeira, porque a comida dela é uma comida que precisa ficar na geladeira, por exemplo. Às vezes a professora está na sala, mas toda a instituição já sabe, não, ela precisa de ajuda para abrir a mochila, ou não, ela já abre a mochila, né? E a coordenação muitas vezes liga para nós terapeutas, fala, olha, como que tá? Lorena, aconteceu isso, né? Todo mundo vibra, porque todo mundo está envolvido. E, assim, afinidades começam a surgir, né? Às vezes uma professora que nem deu aula para aquela criança fala, e todo dia que ela chega, ela vem me dar um beijo, então ela se sente especial. É onde você vê a escola inclusiva.
Olha, foi muito bom conversar com você sobre esse tema da acessibilidade, que a gente vê que realmente começa a partir da matrícula da criança. Esse é só um primeiro passo, né? Dela estar nesse ambiente escolar, ela ser vista, saber que ela existe dentro desse mar de personalidades diferentes, de necessidades especiais que todos nós temos em variados graus, e saber que todos vão se envolvendo, né? Desde o colega, a professora monitora que o acompanha, a professora regente, a toda a escola. Então, a inclusão realmente, eu penso assim, quando ela acontece, ela é envolvente. Ela envolve a todos. E a escola acessível é isso, é uma parte dentro de um universo escolar. Então, quero te parabenizar por esse trabalho que você faz de sensibilização e de dar acesso mesmo à aprendizagem, que não pode ficar só na matrícula, né? A matrícula é um primeiro e grande passo. Mas e a aprendizagem em si? Ela é possível, né? Super possível, super possível. Então, não é porque a criança é autista. Obrigada pelos parabéns. Somos parceiras, né, nesse movimento. Quando a gente fala em autismo, nem todas as crianças são graves. Quanto mais leve a criança é no espectro, menos as pessoas acreditam na dificuldade dela, né? Então, existe um espectro autista muito leve. É uma criança que, às vezes, se isola em determinadas situações. Não quer dizer que ela não vá aprender. Mesmo a criança grave, ela aprende, ela fala, ela se comunica, ela brinca. É um mito essa questão do autista não gostar de ninguém, não criar vínculos, não sentir falta. Isso não é verdade. O autista, ele gosta das pessoas, sim. Mas, muitas vezes, ele se torna arredio porque ele não sabe como planejar e chegar nessa pessoa. Né? São muitas etapas, exige muita coragem. Para uma criança que tem baixa tolerância à frustração ou que tem dificuldade de se comunicar, como é que ela vai chegar? Ela vai dizer o quê? Né? Então, ela pensa, eu vou ficar aqui, que é menos difícil para mim, porque eu não sei o que fazer. Mas se tem alguém ao lado, seja uma acompanhante terapêutica, seja uma professora, seja um coleguinha dizendo, faz isso, isso e isso, dá a dica, a criança começa a se arriscar e muitos não têm acompanhante terapêutico em sala. Mas a professora dá uma atenção especial e essa criança continua se desenvolvendo, entra na faculdade, muitos se casam, né? Porque os pais perguntam, ele tá assim na escola, ele vai casar? Né? A gente tem isso como... É possível, né? É possível a gente ir dando essas ferramentas para esse crescimento, para esse desenvolvimento. Sim. Então, fica aqui com a gente, continua no nosso intervalo de aula, no nosso quadro Quebra-Cabeça, que sempre a gente vai trazer um desafio novo e possibilidades da gente estar ajudando as pessoas com suas limitações a estarem superando. As pessoas e as suas famílias e toda essa equipe que acaba se envolve no meio dessa família, dessa criança, né, esses colegas. Então, muito obrigada e até mais. Obrigada a você. Bom, é isso aí. Para saber mais sobre esse assunto, entre em contato com a nossa produção através do e-mail que aparece aí no seu vídeo. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Todos os papais e mamães se preocupam muito com a educação de seus filhos. E também já vi muito adulto dizendo que as crianças são o futuro do nosso planeta. Por isso temos que estar preparados. O berçário Escola Kairos sabe dessa importância. E também sabe que ensinar e aprender são atos de amor e cuidado. No berçário Escola Kairos, além do conteúdo curricular, também há aulas de música, balé, futebol, oficinas de inglês, psicomotricidade e um espaço acolhedor, além de segurança, muito verde e até uma horta. O berçário Escola Kairos sabe a importância de cuidar das sementes, para que elas possam florescer e gerar bons frutos. Berçário Escola Kairos, amar, cuidar, educar. A Pousada Serras de Goiás é referência em hospedagem na cidade de Goiânia.
Situada em região nobre da capital, próxima ao Goiânia Shopping e Parque Vaca Brava, a pousada Serras de Goiás está entre clínicas médicas e estéticas de referência nacional, escolas conceituadas e importantes centros gastronômicos e de lazer no setor bueno. Na pousada Serras de Goiás, você conta com estacionamento exclusivo, espaço para reuniões e eventos e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de poder desfrutar da harmonia e beleza da natureza. Pousada Serras de Goiás, você perto da natureza no melhor ponto da cidade. O time de futebol de salão feminino da Faculdade Araguaia foi campeão nos Jogos Universitários Sul-Americanos de 2017, que ocorreram em Bogotá, na Colômbia. Representar o Brasil em torneio internacional tão importante foi uma honra para a Faculdade Araguaia. Afinal, essa vitória é mais uma conquista do esporte goiano e brasileiro. É com orgulho que a Faculdade Araguaia parabeniza a todas as atletas e comissão técnica. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Estude Pedagogia ou Administração à Distância na Faculdade Araguaia e aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade e a inovação de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O assunto agora é educação ambiental. O projeto O Cerrado na Escola traz conhecimentos sobre os animais do Cerrado. E hoje vamos conhecer a ema. A ema no Cerrado é um dos animais bem conhecidos no nosso Cerrado, até porque pelo volume, pelo tamanho dele já chama a atenção. Então a ema fala: nós somos as maiores aves do continente americano. Preferimos viver em campo aberto, como chapadas e cerrados. Você sabia que nós, as emas, costumamos comer de tudo e até mesmo ossos? Aqui tem uma imagem de uma ema que consegue digerir os ossos. Na natureza, muitas vezes esperamos a noite chegar para procurar alimentos. Nós adoramos andar à noite, no clarão da lua cheia. Olha essa ilustração da Lourdes, para mostrar o clarão da lua cheia numa noite de luar. Nossos ovos são bem maiores do que os ovos das galinhas, chegando até pesar 600 gramas. Chegando a pesar até 600 gramas cada um. É o papai ema quem choca os ovos no ninho, que fazemos no chão mesmo. A ema não se dá muito trabalho para preparar o seu ninho. Também é o paizão, o paizão ema, quem cuida e defende as eminhas dos predadores, como gaviões, cachorros do mato e outros. A imagem das eminhas aí, junto do papai ema. E a história fala que nós emas não gostamos de carnaval. É porque no passado
Alguns foliões os matavam para fazer fantasias com as nossas penas. Lembramos disso dos carnavais antigos? Era muito usado penas das emas para as fantasias nos bailes de carnaval. E mais uma vez é mostrado aqui no final do livro a ema preocupada com extinção, no mesmo visual, um animal já extinto. Nós estamos falando aqui da avestruz árabe, muito semelhante às emas, e ela foi extinta um dia desses, em 1966. Ela foi dada como extinta. Há animais sendo extintos agora, no presente. Precisamos ver isso de perto, precisamos acompanhar isso. Então, com a ema, temos mais uma oportunidade de preparar uma mente, preparar uma criança para que seja um adulto defensor da natureza. Presenteando uma criança ou lendo para ela uma dessas histórias, nós estaremos fazendo algo para mudar o mundo, na verdade. Bacana, né? Leve esses conhecimentos todos para a sua sala de aula. Vamos despertar a curiosidade de nossos adultos, de nossas crianças, de nossos professores e, assim, instigá-los a produzir mais conhecimento. O intervalo de aula é o espaço ideal para isso. Por isso, nós contamos com você, professor, para que nosso debate e a difusão de conhecimentos não se encerre. Em falar nisso, continue conosco, enriquecendo o nosso debate sobre educação durante a semana nas redes sociais também. Obrigado pela audiência e até o próximo sábado. O time de futebol de salão feminino da Faculdade Araguaia foi campeão nos Jogos Universitários Sul-Americanos de 2017, que ocorreram em Bogotá, na Colômbia. Representar o Brasil em torneio internacional tão importante foi uma honra para a Faculdade Araguaia. Afinal, essa vitória é mais uma conquista do esporte goiano e brasileiro. É com orgulho que a Faculdade Araguaia parabeniza a todas as atletas e comissão técnica. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Olá, tudo bem? Eu sou Gisele Ribeiro Cardoso, eu sou pedagoga, psicopedagoga institucional, psicoterapeuta sistêmica e hoje eu vim apresentar para vocês um curso que nós teremos aqui na Clínica Constelar. Esse curso é o curso de Pedagogia Sistêmica e nele nós teremos o que é a pedagogia sistêmica, qual o perfil do pedagogo sistêmico, os campos de aprendizagem e a pedagogia sistêmica, o olhar quântico aplicado à pedagogia sistêmica, o emocional e o cognitivo a partir de um olhar sistêmico, os contextos inter e transgeracionais e a sua relação à educação. Tudo isso aqui para você na Clínica Constelar. Obrigada! Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Para você que deseja construir, planejar, preservar, gerar riquezas com sustentabilidade. Faculdade Araguaia. Para você que deseja se dedicar ao crescimento de empreendimentos públicos ou privados. Faculdade Araguaia. Para você que deseja criar, cuidar e inspirar gerações. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.